Não demorou, não. Oi, gente, tudo bom? Eu nem falei para vocês ainda o que que é a aula de hoje. Olha só como eu fiz perto dessa vez, que eu guardei para gravação. Ó, hoje a gente vai terminar de vez, nossa, eu não aguento mais esse tema, descolonização. A gente viu na nossa primeira aula alguns países, Argélia, Timor-Leste, Indonésia, etc. Na nossa segunda aula, a gente focou muito no mundo lusófono. Então a gente viu o que restou do Império Colonial Português, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E hoje a gente vai ver um tema que, cara, tem a ver sim com a descolonização, a gente vai ver um pouquinho do movimento de independência desse país, mas o assunto mesmo que a gente vai tratar nessa aula não tem muito a ver com descolonização. Tem a ver com segregação, tem a ver com o apartheid, que foi um período político da África do Sul. Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a história da África do Sul, principalmente ela durante o século XX, tá certo? Então vamos começar, ok? Assim como eu fiz para literalmente todos os países que a gente viu, quase todos os países que a gente viu, é importante saber um pouquinho da história da África do Sul para entender o apartheid em si, e também um pouquinho do movimento de descolonização dela. Qual que é o detalhe? A gente já viu a história da África do Sul. Eu passei para vocês a nossa primeira aula de imperialismo, lá no primeiro semestre, que eu falei para vocês sobre os boeres, sobre a Guerra dos Boeres. Mas como faz muito tempo e saber essa parte é importante para vocês entenderem essa aula, vou dar uma revisãozinha aqui, mas ela vai ser rápida, tudo bem? Bem rápida mesmo, eu não vou ficar parando, porque afinal de contas vocês já viram isso, ok? Vamos lá, gente. A África do Sul, que hoje em dia é toda essa região que vocês estão vendo aqui, ela tem uma posição geográfica muito privilegiada, principalmente quando a gente leva em conta as rotas marítimas do século XV, do século XVI. Então, quando o Vasco da Gama faz o périplo africano, quando ele contorna a África para ir para a Índia, ele para na África do Sul. Tiveram vários portugueses, várias naus portuguesas, que paravam aqui por causa da posição geográfica dela. Era uma posição muito privilegiada. Lembrando que aqui, na África do Sul, nessa partezinha aqui, fica o Cabo das Tormentas, que depois virou o Cabo da Boa Esperança. Lembra que os portugueses conseguiram contornar, período de Pororó, história, vocês já viram isso, tá certo? Os primeiros que estabeleceram entrepostos aí foram os portugueses, por causa das rotas. Só que não durou muito, tá? Os nativos da África do Sul, eles lutaram contra os portugueses e acabaram expulsando eles. O primeiro país que realmente se estabeleceu aí de maneira duradoura foi a Holanda, com com o mesmo motivo, tudo bem? Holanda, que durante o século XVII era talvez a nação mais poderosa do mundo, a mais próspera do mundo, tinha as companhias de comércio mais rentáveis, que era a Companhia das Índias Ocidentais, das Índias Orientais, e tinha muitos negócios na Ásia. Então, você tinha entrepostos comerciais da Holanda na Indonésia, na Índia e mais um monte de lugar. E para a Holanda acessar esses entrepostos de comércio, ela tinha que simplificar o caminho. E uma maneira de simplificar o caminho era estabelecendo colônias aqui na África do Sul. Então, em 1652, é fundado o primeiro grande entreposto holandês na África do Sul, que é a cidade do Cabo, que até hoje é uma das mais importantes de toda a África do Sul e é uma das 3 capitais do país. A África do Sul, diferentemente do Brasil, por exemplo, tem uma capital para cada poder. Então, legislativo, executivo e judiciário, cada um desses poderes tem uma capital. Então, é Joanesburgo, Pretória e Cidade do Cabo. Curiosidade para vocês aí. Tudo bem? Então, a África do Sul servia como uma ponte entre a Europa e a Índia. Mais do que isso, depois de um tempo, quando a gente teve as guerras religiosas na Europa, aquelas perseguições de católicos, quer dizer, de protestantes por católicos, muitos holandeses, que eram de maioria protestante, fugiram para a África do Sul, com o único intuito de povoar a região, de ter um lugar que eles podiam professar a fé deles livremente. Uma coisa muito parecida com o que aconteceu com os Estados Unidos. Só que, obviamente, essa região, a África do Sul, não era desabitada. Tinham vários povos que viviam aí, e o mais importante deles, para o contexto dessa aula, era o povo Zulu. Porque o povo Zulu, no final do século XIX, se não me engano, 1800 uns quebrados, eles se unificam em um império. E esse império vai lutar contra a dominação holandesa, tá bom? E olha só como é que as coisas são mágicas.
Esses holandeses foram para a África do Sul e tiveram contato com os povos nativos. Da troca cultural entre os povos nativos e os holandeses, da miscigenação que aconteceu, porque sim, aconteceu a miscigenação, surgiu uma nova, entre muitas aspas, etnia, uma cultura própria, que era a cultura dos africânderes, também chamados de africans, do jeito que eu escrevi para vocês, ou africâneres, tudo bem? Todas essas traduções estão corretas. Que é literalmente um povo originário da mistura, mistura é muito feio, mas tipo, da miscigenação entre holandeses e pessoas nativas, e eles têm uma língua própria, inclusive, que é o afrikaner, que é literalmente uma mistura mesmo, gente. É uma língua germânica, muito parecida com o holandês, só que com muitos traços de línguas da África. Então foi realmente uma coisinha bem misturada. E aí, a Cidade do Cabo foi prosperando, era um entreposto comercial importante, tão importante que chamou a atenção da Inglaterra. Então vamos lá. A Holanda dominou a África do Sul, que tinha uma posição muito privilegiada geograficamente, tão privilegiada que uma hora a Inglaterra falou, quero para mim. E ela tomou. Então, em 1795, os ingleses invadem a colônia do Cabo, que é essa parte em azul aqui, e anexam ela, tudo bem? Os nativos, os africâneres que viviam na Cidade do Cabo, quando os ingleses invadem essa região, eles fogem aqui para essa parte colorida do mapa, ó, tá vendo aqui verde, laranja e vermelho? Eles fogem para essa região por dois motivos. Primeiro, os ingleses, quando dominaram a colônia do Cabo, eles proibiram o afrikaner, a língua, tudo bem? Então era meio que uma perseguição cultural, e também porque, em meados de 1830, mais ou menos, a Inglaterra proibiu a escravidão em todas as colônias dela. E a escravidão é uma coisa muito importante para os afrikaners, tá bom? Então, quando a Inglaterra proibiu isso, eles fugiram da colônia do Cabo, da Cidade do Cabo, e foram para essa região aqui, que até então não tinha sido colonizada por europeus. Obviamente, você tinha povos nativos aí, mas que não tinha sido colonizada ainda por europeus. E eles fundam repúblicas autônomas. Então, a gente tem aqui Transvaal, em verde, Orange, em laranja, olha só, e em vermelho, uma chamada Natal. Tá certo? Vocês não precisam saber disso, é só detalhe. Queria trazer aqui para vocês. Pouco tempo depois que eles vão para essa região, dessa daqui que eu mostrei para vocês, essas três repúblicas, são descobertas minas de ouro e de diamante aqui. Então a Inglaterra, ela anexou a Cidade do Cabo e o povo fugiu para cá. Os africanos, eles fugiram para cá. Só que a Inglaterra nem ligou, fala, foda-se, vão vocês, eu não tô nem aí. Só que a partir do momento que nessas regiões que os africanos eles fundaram repúblicas, foi se descoberto minas de ouro e de diamante, a Inglaterra cresceu o olho, tá? Então, basicamente é o seguinte, gente, a gente tinha na África do Sul, a atual África do Sul, um confronto entre ingleses, entre africâneres, que também podem ser chamados de boeres, que na língua africâner quer dizer fazendeiro, tá? Então, entre ingleses, entre boeres, entre Zulus e entre Xhosas, que é outra etnia que vivia aqui na África, vivia mais ou menos nessa região. Aí a gente teve um monte de uma briga, a Guerra dos Boeres, que eu já passei para vocês, não vou passar de novo. De qualquer maneira, a Inglaterra anexa toda essa região para ela e se estabelece como a grande metrópole de toda a África do Sul. E agora sim, toda a África do Sul. Toda essa região aqui e não só a colônia do Cabo, tá bom? E assim como a Inglaterra fez em quase todas as colônias dela, a partir do momento que ela domina a África do Sul, ela incentiva a migração de ingleses para lá, para colonizar o lugar, literalmente, para ter um aumento de demanda de emprego, de serviços e tudo mais. A Inglaterra tinha um costume muito grande de mandar indianos, lembrando que a Índia era uma colônia britânica. Vocês querem um exemplo, gente? Não foi na África do Sul, mas só para vocês entenderem. Não sei se vocês sabem, mas o Freddie Mercury ele é africano. Ele nasceu no Zanzibar. Só que a família dele é indiana. Só que ele morou na Inglaterra. Então, basicamente é o seguinte. A família do Freddie Mercury, que era da alta casta indiana, era uma família muito rica, tinha bastante contato com a Inglaterra. Eles eram ingleses, piriri pororó. Aí a Inglaterra, com esses incentivos à imigração, fez com que a família do Freddie Mercury fosse para o Zanzibar.
Isso era muito comum, tudo bem? População negra nativa, Xhosas, Zulus, e mais um monte de etnias que tinha aí, Bantus, etc., começou a ser segregada, tudo bem? E como essa população negra não era unificada, eram vários povos, povos diferentes que anteriormente já tinham entrado em guerra, eles não se uniram contra o domínio da metrópole. Não é que eles não lutaram contra a Inglaterra, não é que eles não lutaram contra a Holanda, só que eles não se uniram para fazer isso, e por causa disso, por terem sido fragmentados, eles não conseguiram expulsar os ingleses e tudo mais. E é óbvio que os negros não estavam gostando do domínio da Inglaterra. Só que também os boeres não estavam gostando do domínio da Inglaterra, porque eles acreditavam que eram eles que deveriam dominar a África do Sul. Eram eles que deveriam administrar a colônia, e não os ingleses. Tudo bem, então logo depois do início da colonização britânica, que ela domina, que os ingleses dominam essas repúblicas aqui, você começa a ter um nacionalismo muito grande dos boeres dentro da África do Sul. Fala, olha, esse país é meu, eu que tenho que administrar, a gente não tem que ser colônia de ninguém, tudo bem? E aí começa um processo de independência, e a África do Sul, ela vira independente em 1931, tudo bem? Que foi negociada, vocês lembrem que a Inglaterra negociou boa parte das independências das colônias dela. Foi uma das primeiras colônias da África a ficar independente, tudo bem? Então, assim que a África do Sul ficou independente em 31, ela entrou para a Commonwealth, tá? Commonwealth britânica, eu lembro que eu já falei disso para vocês. E, gente, só uma coisinha. Por mais que eu falei para vocês que os boeres, eles são uma mistura de... Mistura é foda, Eduardo, fala certo. Povos originários da África com os holandeses, não se engane, gente. Eles eram brancos, tudo bem? Então, olha só, isso aqui é uma família boer. Boer, não sei. Enfim. E os boeres em si, por mais que eles quisessem independência, por mais que eles quisessem administrar a África do Sul por conta própria, isso não quer dizer que eles não fossem racistas, isso não quer dizer que eles não fossem preconceituosos, porque eles eram. Então, a partir do momento, depois de um tempinho que a Inglaterra, ela assume a independência da África do Sul, começa dentro da África do Sul o regime do apartheid. Gente, apartheid é uma palavra em africâner que quer dizer segregação, separação, tá? Ela vai ser usada, essa palavra, quando a gente fala apartheid, a gente quer dizer nas políticas governamentais da administração sul-africana em relação à população negra, que era segregada legalmente, tudo bem? O apartheid em si, grosso modo e oficialmente, começou só... Aqui, peraí, eu tenho aqui. De 46, quando... Cadê essa porra, irmão? Isso, em 48, na real. O apartheid legalmente, oficialmente, só começou em 48, mas antes de 48 já tinham dentro do país algumas leis segregacionistas que a gente pode encaixar como no apartheid, tá bom? Então, por exemplo, o Ato de Terras Nativas, que era uma lei que destinava 92% de todas as terras da África do Sul à população branca. A população negra, os não brancos, por mais que compusessem 80% da população da África do Sul, eles só podiam ter 8% das terras. Não só para plantar, viu, gente? Para morar também, tá? Morar mesmo, era cercado, era uma coisa ridícula, tá? Além disso, para vocês entenderem, um referendo de independência da África do Sul, lembrando aqui, ó, foi negociado. Quando ele foi posto em votação, somente os boeres podiam votar. Tudo bem? A população negra não tinha direito ao voto, não tinha direito civil, não tinha direito a porra nenhuma. Então, depois que os boeres conquistaram a autonomia da África do Sul, eles vão quer dizer, dar continuidade a uma política de segregação que os ingleses tinham começado, só que agora vai atingir outro nível, cara. Então, vamos lá, recapitulando. Apartheid, segregação, sempre teve na África do Sul. Os negros sempre foram marginalizados desde o momento que os europeus pisaram lá. Só que é depois que a África do Sul vira independente, que os boeres assumem o controle do país,
que o apartheid ganha proporções nunca antes vistas. Ele é institucionalizado de uma maneira intrínseca, tá? Atrelada a qualquer lei do país, ok? Então, por exemplo, algumas das regras do apartheid. Casamento interracial era proibido. Os negros deveriam viver em zonas separadas das dos brancos, que eram chamados de bantustões. Ó, lembra que eu falei que negros tinham apenas 8% das terras? Então, esses 8% eram divididos literalmente em 10 zonas. Cada zona tinha uma etnia, tá certo? E eles tinham que viver lá, nesses lugares, nesses bantustões, que teoricamente eram independentes, mas era uma situação calamitosa, gente. Era terrível, condições de vida e tudo mais. A educação era precária, de péssima qualidade, eles não tinham direito à saúde, a porra nenhuma, tá? E, óbvio, eles também não tinham direitos civis, eles não podiam votar, eles não podiam participar do governo. Então, eles não podiam fazer uma mudança dentro do regime da África do Sul. Era impossível, não dava, legalmente falando. Outra lei que vai ser importante, lembrem-se dessa daqui. A lei do passe. Então, gente, a população negra tinha que carregar um documento, é como se fosse um passaporte, dentro do próprio país. Olha que loucura. Que indicava onde ele podia ir ou não. Por quê? Porque o apartheid é segregação não só política, mas também física. Tinha lugar que negro não podia frequentar, tá? E eles tinham que levar esse documentinho falando, olha só, esse documento me dá direito a ir em tal lugar. E tinha que levar com eles, tá? Isso, puta humilhação. Isso é importante, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Eu sei que tá um pouquinho corrido e tal, mas vamos lá. A Pam falou, gente, parece que eu tô numa aula de história do Brasil. Ah, mas isso é... Você vai estudar colonização Lei de geral, cara, é muito terras. parecido. Hã? Ah, na lei de terras? Ah, tá, pode crer. Exato. Não, isso é super... Gente, isso é, infelizmente, foi hiper comum. Aconteceu bastante. Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vamos continuar, que o tempo hoje é curtinho. E aí, nesse contexto, eu acabei de passar para vocês, de África do Sul independente, de início de apartheid, início não, mas de consolidação do apartheid, é que nasce o Nelson Mandela, que dispensa apresentações, tudo bem, gente? Todo mundo já ouviu falar dele, mesmo que não saiba exatamente quem ele foi. Mas vamos lá. Ó, eu vou tentar falar. É foda, não sei se eu vou conseguir. Rorihala Dalibunga Mandela, que era o nome original, o nome de nascença, batismo, não sei como que fala dele. Ele nasceu em 1918. E ele, gente, vinha da nobreza. Tipo, que nobreza é um conceito. Enfim, ele vinha da alta camada social de uma tribo nativa Madiba. Madiba ou Madibá. Tem os dois termos, dá para falar dos dois jeitos. É uma das diversas etnias da África do Sul, e ele era da alta camada, ele era filho do chefe dessa tribo, tudo bem? Então, e por causa dele ser, por isso, por ele ter essa posição importante e tudo mais, ele teve privilégio, um privilégio que a grande parte dos negros da época dele não tinha, ele pôde estudar. Então, ele estudou em um bom colégio, assim, não era o melhor que a África do Sul tinha a oferecer, mas ainda assim era um bom colégio. Ele fez faculdade, o que não é uma coisa comum para lá, uma faculdade que somente negros poderiam frequentar, mas ainda assim era uma faculdade, tudo bem, então ele nasce nessa tribo, mas por ele ser da nobreza nessa tribo, ele teve alguns direitos, alguns privilégios que outras pessoas da época dele não tinham. Então ele estudou, ele se formou em direito. E é durante a educação formal dele, nessas escolas, que eram pautadas no eurocentrismo, no método europeu de ensinar e tal, é que ele recebe o nome Nelson, tudo bem? E ele entrou no ensino superior em 39, tá certo? Entrou na faculdade em 39, cursou Direito. Ele estudou num contexto de tentativa de união dos povos negros da África do Sul. Por quê, gente? Presta atenção. Eu acabei de falar para vocês, ó, desse negócio. Eita, pera, tá aqui, ó.
A população da África do Sul, não só da África do Sul, mas da África como um todo, gente, elas são muito diferentes, tudo bem? Então, são grupos étnicos que quase não tem grupo que não tem nada a ver com o outro, são costumes diferentes, tradições diferentes, línguas diferentes. Isso faz com que eles se separem, é natural, acontece essas coisas. E por causa dessa separação, dessa fragmentação, eles não conseguiram lutar efetivamente contra o colonialismo. Então, o Nelson Mandela, ele nasce num contexto acadêmico, ele estuda numa universidade em que está tendo uma ideia muito grande de união dos negros da África do Sul. Veja bem, não é necessariamente que você ia homogeneizar essa população, que você ia acabar com as individualidades de cada etnia. Não, não é isso. Era só que tinha essa ideia que, cara, olha só, a gente tem muito mais em comum do que divergências, do que coisas diferentes. Olha só, eu sou Xhosa, você é Kikongo, você é Madibá, mas no final das contas, por mais que falemos línguas diferentes, por mais que tenhamos culturas diferentes, costumes diferentes, somos todos negros e como negros somos explorados pelos colonos, pela população branca daqui. Então ele nasce nesse contexto de tentar unificar os povos africanos com uma única bandeira, uma bandeira de, cara, a gente não precisa acabar com nossa individualidade, mas vamos lutar pelo menos contra a segregação. A primeira tentativa de fazer isso surgiu com o Congresso Nacional Africano, em 1912. Então, o primeiro órgão que falou sobre isso foi esse Congresso Nacional Africano, CNA, tudo bem? Um ano depois que o Nelson Mandela ele entra na faculdade, ele é expulso por agitação, tudo bem? Então, ele estava fazendo protestos contra o jeito que os negros eram tratados na universidade e alguns outros detalhinhos, ele acaba sendo expulso, se muda para Joanesburgo, como eu falei, é uma das 3 capitais da África do Sul, onde ele, junto com outras lideranças negras, funda a Liga da Juventude do Congresso Nacional Africano, que é a CNA. Então, gente, essa mesma CNA de 1912, ela é revitalizada agora. Tudo bem? Então, ela meio que ganha um renascimento, tá? E agora o Nelson Mandela e outras lideranças vão aí tentar lutar contra o apartheid. Até agora, eu falei de algumas leis que existiam, lei do passe e tudo mais. Só que quando que o apartheid é institucionalizado definitivamente? Assim, sem nenhuma dúvida. Um pouquinho depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê, gente? Porque com o fim da Segunda Guerra Mundial, com os horrores do Holocausto, com a criação da ONU e principalmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa ideia de superioridade do homem branco, que a gente já viu tudo isso, começou a ser questionada, sabe? Começou-se a falar o básico, tudo bem, mas começou-se a se falar sobre, irmão, imperialismo está errado. Exploração, segregação, isso não existe, isso não pode ser, não pode ser assim. Muito por causa do trauma do Holocausto, tudo bem, gente? Tinha um medo que isso poderia se repetir. Então, depois de todos esses eventos, uma grande pressão começa a ser exercida contra o imperialismo e contra o racismo, tá? Nesse mesmo contexto de você ter uma maior pressão da comunidade internacional com o imperialismo e com a segregação, a gente tem a união do CNA, ou seja, do Congresso Nacional Africano, do Mandela, com outros povos, com indianos e com mestiços. Gente, olha só, a África do Sul, etnicamente, nessa época, ela era dividida em 4 grupos: brancos, negros, mestiços, que eram os color, tá, em inglês, o povo de cor, e os indianos, tá certo? O CNA, até então, era um movimento restrito aos negros. Ah, gente, uma coisinha, se eu estiver falando algum termo errado, eu não sei se eu tenho que usar preto, não sei se eu tenho que usar negro, mandem nos comentários, realmente não sei, de verdade. Eu já perguntei para alguns amigos meus, falaram que tanto faz, mas se vocês quiserem outra terminologia aí, fiquem à vontade, tá? Onde é que eu tava, meu Deus? Ah, é. Então, até então, o CNA era um movimento limitado só aos negros. Depois ele se expande
Porque, querendo ou não, por mais que em proporções diferentes, indianos também sofriam preconceito. Mestiços também sofriam preconceito, segregação. Então, vamos se unir aqui. E também o CNA se aproxima dos comunistas. Porque, gente, a gente está na época da Guerra Fria, da descolonização. A União Soviética estava pagando um monte de dependência na África, como a gente já viu. Então, se aproximar dos comunistas era uma decisão muito pragmática do CNA, tá certo? Porque se eles se aproximassem, talvez eles conseguissem grana da União Soviética, talvez eles conseguissem influência da União Soviética e mudar alguma coisa na África do Sul, tá? Só que a população boere, eu não sei falar esse negócio, a população africana, ela ficou com medo disso. Ela ficou com medo dessa pressão e ficou com medo dessa união, tá, que o CNA fez. Então, em 1948, toda a política dos africâners, que tinham, tipo, todos os partidos africâners, todos, sejam de esquerda, de direita, de centro, nacionalistas ou qualquer coisa, se unem em um único grande partido chamado Partido Nacional, cujo projeto de governo, vejam bem, agora que é a hora, cujo projeto de governo era continuar com o apartheid. Então é agora que o apartheid é finalmente institucionalizado de vez. É a hora que ele fica mais forte, que ele ganha proporções nunca antes vistas. Porque, gente, por mais que os africanos tivessem divergências políticas, quase nenhum deles estava disposto a abdicar dos seus privilégios, das suas regalias. Já parafraseando aqui o Martin Luther King, povos privilegiados dificilmente abdicam de seus privilégios por vontade própria. Então, assim, eles se unificaram, mesmo com suas divergências, para não permitir que esse movimento crescesse, que o CNA crescesse, e que a pressão internacional começasse a influenciar na África do Sul. Tudo bem? Foi isso aí. Foi isso aí. Como apenas brancos votavam nas eleições, é óbvio que o Partido Nacional ganhou. A segregação, que já era imensa, fica ainda maior. O apartheid é finalmente cravado inequivocamente na instituição. Por exemplo, uma das leis que surgiram nesse período, a lei de registro populacional. Toda pessoa tinha que ter uma carteirinha falando qual etnia que ela pertencia. Se era negro, se era mestiço, e etc. Tudo bem, então? Tinha gente que ia contra isso? Tinha africanos que iam contra essa segregação? Tinha. Por exemplo, uma pessoa que era contra o apartheid, que odiava o apartheid, e que que nasceu na África do Sul, muita gente não sabe, é o Tolkien, gente, autor do Senhor dos Anéis. Ele nasceu lá, ele odiava o apartheid, escrevia contra o apartheid, e ele era branco, ele era de família inglesa, tudo bem, então? Só que, grosso modo, cara, tava todo mundo cagando os africanos. Por quê? Porque, para eles, a África do Sul era um país maravilhoso, cara. Era um país de primeiro mundo, um welfare state. Eles tinham educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança, boas moradias, bons empregos, bons salários. Às custas da segregação? Sim. Só que isso existia. E eles não estavam dispostos a abdicar disso. Então eles se uniram nesse Partido Nacional e o apartheid é finalmente institucionalizado de vez. Ele já existia, mas agora ganha proporções nunca antes vistas. Deixa eu ver que horas são. Tá, vai dar suave. Peraí. 1, 2, 3, 4. Vai dar. Vai dar. Outras leis que o Partido Nacional fez para tentar conter esse movimento contra o apartheid. O Ato de Supressão ao Comunismo, uma lei de 1952, que é uma lei que, teoricamente, proibia qualquer manifestação comunista na África do Sul. Só que qual que é o problema, gente? Qual que é o detalhezinho? Qual que é o plot twist? O que era comunismo para eles? Qualquer movimento que reivindique causas sociais. Ou seja, essa definição de comunismo deles é muito abrangente, era muito abrangente. E aí colocou na ilegalidade o CNA, colocou na ilegalidade todos os movimentos que lutavam contra a caceta do fim do apartheid. Não era uma lei anticomunista. Era uma lei anti-apartheid, entenderam agora? Olha só. Nossa, eu não sei o que eu ia falar. Enfim, gente, acho que vocês entenderam. Tá? E, gente, até então, o CNA, o Congresso Nacional Africano, que o Mandela fazia parte,
Ele era muito da escola do Gandhi, tudo bem? De pacifismo, de desobediência civil e etc. O Gandhi, inclusive, morou muito tempo na África do Sul, morou mais de 2 décadas. Só que teve uma parte do CNA que decidiu, que saiu do CNA e fundou um movimento próprio, que foi o Congresso Pan-Africano, que era uma parte que não estava tão disposta assim a ir para o pacifismo, era uma coisa um pouco mais agressiva, tudo bem? Além disso, o Congresso Pan-Africano, diferente do CNA, defendia uma coisinha chamada África para os africanos, tudo bem? Então a África para os negros, que era uma coisa que a CNA não defendia, ela defendia uma nação multiétnica, multirracial, tá bom? E esse Congresso Pan-Africano organizou diversas manifestações de desobediência civil, de sabotagem, etc. A mais famosa delas foi em 1960, quando aconteceu a queima dos passes. Lembra da lei dos passes, gente? Que os negros tinham que usar para ir nos lugares. Ah, gente, ó, só esqueci de comentar essa imagem. Aqui o apartheid em uma figura para vocês verem. Você tinha segregação espacial, então aqui esse lugar era só para os brancos, esse era só para os negros, tudo bem? As pessoas de cor, tá? Não brancos, indianos, mestiços e negros, ok? E aqui também, ó, você tem esse ladinho do banco, vocês estão vendo aqui que tem tipo qual que é o nome desse troço? Um apoiozinho. Esse apoiozinho separa a parte que é só para os europeus e a parte que é só para os negros, tá? Então era assim que o apartheid funcionava. E aí eles fizeram esse movimento de queimar os passes. Então, negros começaram a frequentar lugares que eram só destinados aos brancos e tudo mais. Um puta de um movimento, tudo bem, gente? Uma coisa bem grande mesmo. Só que esse movimento acabou culminando, acabou gerando o massacre de Sapperville, que também aconteceu em 60, onde tropas do governo literalmente, mano, atiraram nos manifestantes, alvejaram eles, sem dó nem piedade. Não era bala de borracha, não, era munição real. Um monte de gente morreu, tá? Estimam-se em 69 pessoas, mas ninguém sabe, não dá para saber. E é aqui, depois desse massacre, que tem uma ruptura muito grande que vocês têm que saber. Porque depois do massacre de Sapperville, que o Mandela se radicaliza. Por quê? Ele continuou no CNA, ó, teve essa dissidência do Congresso Pan-Africano, que queria uma coisa mais, né, mais, ó, vai Corinthians e tudo mais, só que o Mandela continuou no CNA, ele continuou com a ideia de pacifismo. Depois do massacre de Sapperville, ele se radicaliza, ele começa a concordar com a luta armada, porque ele falava o seguinte, o apartheid não dá possibilidade para o diálogo. A gente não tem direito civil, a gente não pode votar, a gente não pode mudar o governo. E quando a gente faz manifestação, nós somos reprimidos, nós somos mortos. Não tem jeito de lutar contra isso pacificamente. Não tem greve de fome que resolva isso, não tem nada que resolva isso além de uma luta armada. E aí ele se radicaliza e funda um movimento meio que de guerrilha, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá quase acabando, prometo. Assim que a gente falou, tem uma série que conta a história dele. Tem um filme, gente, tem livro. Um livro muito bom. Eu não li inteiro, eu vou admitir para vocês. Chama só Mandela. É de um autor chamado Martin Meredith. Ele é muito bom. Um autor especialista em história da África, que eu já li um livro deles para passar para vocês, que é o Fortunes of Africa, Destino da África, que é um livro muito bom. Tem bastante coisa sobre. É uma puta de uma história. Beleza, então, gente, bora continuar, que eu sei que tem gente que tem... Ah, sim, a gente falou, a série é Madibá. Madibá, gente, lembrando que era o nome da tribo que o Mandela pertencia, e por causa disso ele era conhecido como Madibá. O povo chamava ele de Madibá, tá bom? Era meio que um apelido dele carinhoso. Obrigado, Cindy, pela recomendação. Depois eu vou ver, eu não vi essa série. Aí, vamos correr agora. Então, depois que o Mandela se radicaliza, ele e outras lideranças negras fundam puta que pariu, um Conto-Essis, que traduzindo são os lanceiros da nação, o lanceiro da nação, que é um grupo militarizado do CNA, do Congresso Nacional Africano, que passou a lutar contra o governo, cara. Faz sabotagem, faz atentado,
Atentado assim, gente, vocês entenderam o que eu quero dizer, sabe? Não tô querendo comparar com o Estado Islâmico nem nada, tá? Vocês entenderam, vai, pelo amor de Deus, tá? E o Mandela, nesse período, ele começa a viajar o mundo inteiro, principalmente a África, e para conhecer líderes que tentassem ajudar contra o apartheid. Então ele foi para a Argélia, foi para um monte de lugar que estava tendo um movimento de independência para tentar uma aliança aí. Foi para a Inglaterra e tudo mais. E após o massacre de Sapperville, a comunidade internacional começou a cair matando na África do Sul. Começou a cair matando nela e começou a boicotar, tá? Então, em 61, a África do Sul sai da Commonwealth, ela sai da Commonwealth britânica e vira completamente um país independente. Tudo bem? Então, só que a repressão, ela não muda, continua a mesma coisa. Em 62, o Mandela é preso, tá? Ele é acusado de terrorismo, de traição à pátria, qualquer merda assim. Em 64, foi dada a sentença dele, prisão perpétua. E aí, não tinha jeito. Caiu como uma bomba na comunidade internacional, que já estava puta com a África do Sul, depois do massacre de Sapperville, tudo bem? Então, a pressão que a comunidade internacional fazia contra a África do Sul, depois da prisão do Mandela, foi para outro patamar, outro patamar. Então, a África do Sul não podia mais ir nas Olimpíadas, por exemplo, não podia mais na Copa do Mundo, teve embargo econômico, o povo boicotava produtos da África do Sul, mesmo ela sendo uma grande potência exportadora de minérios, de ouro, de diamante e tudo mais, o povo começou a boicotar ela e começou a isolar a África do Sul. Tudo bem então. Eu sei que é muita coisa, mas está acabando, eu juro. Esse é o penúltimo slide, eu acho. Olha só. Nesse meio tempo em que o Mandela estava preso, tudo bem então, surgiu dentro da África do Sul um movimento chamado Consciência Negra, que era liderado pelo Steve Biko, que é um puta de um ativista, tipo, hiper famoso e tudo mais. Na África do Sul, tão famoso quanto o Mandela, de verdade, o cara é foda. O que ele pregava? O que ele defendia? Nós negros, temos que descolonizar primeiro a nossa mente, antes de qualquer outra coisa. Então, eliminar traços da cultura europeia, eliminar traços dessa imposição, desse colonialismo da nossa própria cabeça, gente. É aí que surge o movimento Black's Beautiful, tudo bem? Então, aquela ideia de, tipo, homens e mulheres, tipo, literalmente, gente, fisicamente, esse Black's Beautiful, a nossa cultura é bonita, nós somos bonitos, não é só quem tem nariz fino, quem tem lábio sei lá o quê e tudo mais, que é o padrão de beleza. Não, nós somos bonitos também, nossa cultura é bonita, assim como qualquer outra, tudo bem, então? Então, esse negócio de, vamos tirar esse estigma de achar que está incrustado na nossa cabeça, de achar que a cultura negra é inferior à branca, que nós não somos o padrão de beleza e tudo mais. Muito bonito. O Biko, depois que ele faz esse movimento, ele é preso, detido, torturado e morto. Tudo bem? Então, e aí, gente, tudo isso que eu tô falando para vocês é para mostrar como a situação da África do Sul vai piorando. Então, teve o massacre de Sapperville. A comunidade internacional ficou puta. Teve a prisão do Mandela. A comunidade internacional ficou mais puta ainda. Depois que o Biko é assassinado, irmão, puta que pariu, cara. Aí, sabe, já tava grande, já tava gigantesco, mas tava ficando cada vez maior, Qual que é o estopim, o bagulho que começa com o movimento de destituição do apartheid? Quando a gente teve o Levante e o massacre também de Soweto, gente. O Levante de Soweto foi um movimento de estudantes adeptos à consciência negra que estavam lutando, que estavam manifestando contra a precariedade das escolas para negros, que eram diferentes, tinha um ensino diferente, era pior e tudo mais. Mas, como sempre, a África do Sul tacou o zaralho e matou um monte de gente. Depois do massacre de Soweto, foi a gota d'água. Pressão internacional ficou insustentável. E o governo da África do Sul teve que ceder, obrigatoriamente, teve que começar uma abertura, tá bom? Antes de começar essa abertura, de acabar cada vez mais com o apartheid, eles tentaram dividir os grupos da CNA. Então, olha só que filhas da puta, cara. Eles falaram o seguinte,
Olha só, a gente vai fazer uma abertura. Indiano e mestiço pode agora fazer isso, mas negro não. Olha o que eles queriam fazer. A gente conquista os indianos e os mestiços, eles se distanciam dos negros e a gente divide eles e eles não conseguem reivindicar mais coisas. Só que deu errado aqui para vocês também. Eles se fuderam porque eles continuaram juntos. Eles tentaram negociar com o Mandela a saída dele da prisão, desde que ele condenasse qualquer ato violento da CNA. O Mandela nega, ele fala: caralho, que eu não vou condenar, vocês têm mais é que se explodir também. E a pressão ficou sustentável, a pressão ficou sustentável. Em 1988, a gente tem um puta de um show em Londres, gigantesco, que era a favor da libertação da prisão do Mandela. Lembraram também do assassinato do Steve Biko e tal. E, meu, o governo precisava fazer uma abertura. Porque se não fizesse, irmão, ia ser guerra civil. O povo ia se matar da hora, cara. Tava tendo um monte de levante, Mano, a África do Sul ia pro caralho. Em 1989, nesse contexto de precisamos fazer uma abertura, o Frederic de Klerk, ele venceu as eleições do país. Frederic de Klerk, que é africâner, tudo bem? Ele era do Partido Nacional, ele venceu a eleição com a promessa que ele ia fazer reformas. E ele fez. Tudo bem, gente? Primeira coisa, depois de 28 anos preso, gente, 28 anos, o Mandela foi libertado da prisão. E em 92, com um intermédio das potências vencedoras da Guerra Fria, lembrando, olha só, a África do Sul, a história da África do Sul, atravessa toda a Guerra Fria. Olha que interessante. Em 92, Inglaterra e Estados Unidos sentam numa mesa e intermediam um plebiscito que ia ser realizado na África do Sul sobre a continuidade ou não do apartheid. Obviamente, o apartheid caiu. Tudo bem? Então, depois que esse plebiscito foi votado, em 92, era o fim, legalmente falando, do apartheid. Nesse mesmo ano, o Mandela e o de Klerk, eles ganham o Nobel da Paz, tudo bem? Essa imagem que vocês estão vendo aqui. E, gente, os jurados, eu não sei se é jurado que fala, mas o povo que estava lá, que votou para esses dois, falaram que o Mandela foi dos maiores prêmios do Nobel, tipo assim, de todos os... Vocês entenderam, vai, não preciso falar, enfim. Em 94, aconteceram as primeiras eleições verdadeiramente democráticas na África do Sul, que colocaram Mandela como presidente, tá? Ele governou o país de 94 até 99, sempre defendendo o que... pera lá, vou falar isso daqui a pouquinho. Tá. Mandela ganhou a presidência. Só que, gente, olha só como não dá para agradar nem gregos nem troianos. O Mandela, ele foi criticado pelos dois lados. De um lado, pelos africâners, ele era um terrorista. Por quê? Porque ele tinha participado do Lanceiro da Nação, tinha participado de um movimento de guerrilha. E do outro lado, da parte negra, da parte do CNA, por algumas pessoas, ele foi considerado conivente com o governo, que ele negociou demais, entendeu? Bom, gente, fica a critério de vocês analisar isso daí. Eu acho uma tamanho de uma estupidez para os dois lados, mas enfim. Ele governou com uma política pautada na reconciliação entre os povos, no perdão, no que ficou conhecida como a Rainbow Nation, a política da Rainbow Nation, da nação arco-íris, tudo bem? De vários povos, de várias etnias. Ele, depois que ele saiu da presidência, ele teve alguns outros cargos no governo, se aposentou da vida pública em 2004, então ele parou de ir em comício e tudo mais, mas às vezes ele dava uma aparecida, ele dava as caras, por exemplo, ele apareceu na Copa do Mundo de 2010, uma cadeira de rodas, já bem velhinho, e teve um fim de vida legal, um fim de vida que ele merecia, até ele morrer aos 95 anos de idade, em 2013. Falei que ia dar tempo, 5 minutos depois, mas deu tempo, correndo aqui, mas enfim. Gente, alguma dúvida? Edu, rapidão. Nossa, o pior é que eu tenho uma dúvida. Os africanes, os africanides, eles eram os que não apoiavam o apartheid ou não? Não, os africanos, eles eram quem apoiava. Ó, gente, Boer É? e africaner é a mesma coisa. Apoiava o apartheid, tá bom? Tá. Ah, tá, entendi. Ah, tá, agora faz sentido na minha cabeça. Beleza, era isso, Edu. Beijo. Falou, gente, quem precisar sair, saia. Gente, tá tudo certo? Senão, vou parar. Ah, esqueci de parar de gravar.